A paz do Senhor, estamos aqui gratos a Deus por mais um EBD online. Não esqueça de no momento que você chegar na sua sala, organize de forma que seu pré-adolescente se sinta muito à vontade e receba com aquele sorriso no rosto aquela alegria de sempre. E aí você pode pegar um momento para os pedidos de oração, para os agradecimentos e aí iniciar a sua aula orando, agradecendo a Deus por mais uma semana, por tudo quanto Ele tem concedido. E daí começamos a lição. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem como tema Quem é Deus no Antigo Testamento? E a lição hoje se encontra no livro de Levítico, capítulo 26, a começar do 1º até o 18. Você pode estar lendo com seu pré-adolescente, pedir para que todos abram a Bíblia, e aí, aos pouquinhos, cada um vai lendo um versículo, e depois você pode estar escolhendo um dos pré-adolescentes e pedir que ele fale ali na frente o que foi que ele entendeu sobre aquilo que ele leu naquele momento. É bom, porque vai abrir a mente dele de toda vez que ele lê a palavra do Senhor, ele buscar entendimento daquilo que ele está lendo. E lá em Êxodo 20, capítulo 20, e o versículo 2, né, você pode estar abrindo também a sua Bíblia. Na Bíblia diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. E aqui na nossa lição, diz assim: Meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Você pode estar lendo essa versão da lição, e se sua Bíblia também tiver uma outra versão, você pode estar passando para o seu pré-adolescente, para ele entender que às vezes tem uma diferença de uma Bíblia para outra, mas é sempre o mesmo contexto. E aí você pode estar vendo aqui quais são os objetivos dessa lição. Primeiro, apontar como Deus se revelou através de suas obras, ensinar que Deus é o legislador do povo de Israel e enfatizar os milagres de Deus no meio do seu povo. Esses são os objetivos da nossa lição. E aí o primeiro tópico fala assim: Deus e suas obras. Aí o ponto A, o Deus que separou um povo, e o B, o Deus libertador. E aí você pode estar falando que o Senhor, ele continuou a operar milagres na vida de grandes homens de Deus no Antigo Testamento, né? Porque a lição de hoje é basicamente falando sobre o Deus do Antigo Testamento. E você pode estar dizendo que o nosso Deus, ele fazia o quê? Milagres. Ele continuou operando milagres, mesmo naquela época. O Deus que separou um povo. Para Deus, nada é impossível. Isso é um versículo que tem lá em Lucas 1:37. E aí você pode estar falando a história de Abraão. O que foi que aconteceu? Deus chamou Abraão, fez uma promessa. E para que essa promessa acontecesse, passou-se um tempo. Por quê? Porque a mulher de Abraão era estéril. E aí você pode estar dizendo que ela, já avançada em idade, depois que a promessa foi feita, ela já era idosa. E quando a promessa foi feita, ela já era idosa. E o tempo que ela passou esperando ainda rendeu muito, porque ela ficou cada vez mais idosa. Ou seja, foram 25 anos. Deixa eu ver aqui. 25 anos aguardando, né, a promessa ser cumprida na vida de Abraão. Então, foi quando ele teve o seu primeiro filho, junto com Sara, né? E aí, ele gerou quem? Isaac. E Isaac gerou a quem? A Jacó. E foi nesse momento que a gente diz que para Deus nada é impossível. Por quê? Porque foi um milagre que aconteceu na vida de Abraão e Sara, para que assim a promessa de Deus se concretizasse. E aí vem falando, depois que a gente pode estar falando sobre a história de Abraão, de Sara, entrando em Isaac e Jacó, a gente pode vir falando sobre o Deus libertador. E lembra de quem? De Moisés. Esse é o nosso Deus, que lá no Egito, ele libertou o povo das garras de Faraó.
o povo de Israel libertando de uma escravidão e opressão no Egito. E aí você pode estar comentando ou então pedindo para o seu pré-adolescente. Quem aqui, por que a gente pode dizer que o nosso Deus é libertador? E você vai dar a oportunidade do seu pré-adolescente começar a lembrar, pensar e trazer à memória esse acontecimento. Então, é algo que vai ser bem didático e eles vão ficar bastante animados. O segundo tópico da nossa lição diz as ordenanças e leis entregue ao seu povo. E você pode estar lembrando ao seu pré-adolescente sobre os 10 mandamentos, sobre as tábuas da lei, onde tudo estava dizendo como o povo deveria se comportar, o que ele deveria ou não fazer. E quem foi que fez isso? Quem foi que mandou isso? Foi Deus, né? E quem foi que apresentou? Moisés, né? Mais adiante, por intermédio de Moisés, Deus fez outro acordo e entregou as leis e mandamento para o seu povo. Eles seriam uma nação diferenciada e que representaria o nome de Deus para todo o mundo. Então, é falando sobre a aliança, sobre as leis. O segundo tópico diz assim: a aliança com Deus e a obediência às suas leis, né? Outros acordos que Deus fez com Israel era que o povo recebesse a lei e obedecesse ao Senhor. Simplesmente. Era isso que eles precisavam fazer. Receber a lei, entender o que Deus queria e obedecer, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo fazia aquilo que era do agrado de Deus. E o que o nosso Deus nos passa é que se a gente obedecesse, se o povo de Israel obedecesse, eles teriam bênçãos para a sua vida. Mas se ele desobedecesse, teria algumas consequências. E as bênçãos seriam chuva sobre a terra, para que sempre houvesse colheita farta. Vale lembrar que o povo de Israel trabalhava, né, na agricultura, cuidando de animais. Então era importante que tivesse a chuva para manter os animais e as plantas boas, vivos, né? Paz para o povo, vitória sobre quem fosse guerrear contra Israel e comunhão eterna com o próprio Deus. Isso era o primordial. Então, alguma das bênçãos que o povo teria. Em contrapartida, se o povo desobedecesse, ao invés de obedecer, ele não teriam bênçãos, mas eles teriam maldição, né? E aí sofreriam doenças, desastres, a colheita seria roubada pelos seus inimigos, não teriam a proteção de Deus e seriam derrotados na guerra. E se persistissem, Israel seria espalhado por outras nações, né? As suas cidades ficariam em ruínas e desertas. Então, eram as maldições para aqueles que não seguissem em obediência a Deus. E aí você pode estar falando para o seu adolescente sobre escolhas, né? Sobre escolhas, que para cada escolha que a gente faz, há uma consequência. Se ele escolhe ser um adolescente, um pré-adolescente, obediente ao pai, obediente na escola, obediente na igreja, né? Ele vai ter o quê? Bênção. Mas se ele não se comporta assim dentro de casa, aonde ele chega, talvez as bênçãos não cheguem tão rápido na vida dele. Então, tente frisar isso, que para cada nossa escolha há uma consequência, e pode ser boa ou ruim. O ponto B da nossa lição diz assim: o povo de Deus na terra prometida. Ou seja, Deus cumpriu a promessa que tinha para o povo, levando para uma terra prometida e deixando lugares separados para cada um, né? Então, é falando sobre a terra prometida. O terceiro ponto fala sobre os milagres operados ao longo da jornada. Você pode estar falando que não foi só no Novo Testamento que Deus operou milagres, mas no Velho Testamento também. E é o que foi que eu trouxe para você mostrar ao seu pré-adolescente, ou até mesmo você pode dizer o versículo, né? Eu coloquei aqui Daniel 6, do 16 ao 23, e você perguntar a ele, sem ele precisar abrir a Bíblia, e você dizer: que milagre, né?
que Deus operou em Daniel, no capítulo 6, e desse versículo a tal. E aí ele pode dizer, lembrar de alguma forma. Caso ele não lembre, você pode estar virando a plaquinha, que é falando sobre o livramento que Deus deu a Daniel onde? Na cova dos leões. Então, foi um milagre que aconteceu onde? No Antigo Testamento. Outro milagre que aconteceu, o arrebatamento de Elias. Antes de começar a falar sobre os milagres, você pode estar perguntando ao seu pré-adolescente quais foram os milagres que vocês conseguem lembrar que aconteceu no Velho Testamento. E aí eles podem estar dizendo, e depois você mostra as plaquinhas. Esse aqui, a ressurreição do filho da viúva de Serepta. Também, não esquecendo do dilúvio, que aconteceu também. E você pode estar pedindo para o seu pré-adolescente falar. Tem a abertura do Mar Vermelho e atrás tem os versículos para cada texto. Na verdade, na nossa lição, quando você vê a questão dos versículos aqui, ó, o dilúvio universal, a abertura do Mar Vermelho, outros milagres que Deus operou, todos eles têm onde se encontra o texto base. E você pode estar fazendo esses bilhetinhos e pedindo para o seu pré-adolescente estar lendo. E vai ser muito bom. Além dessa dinâmica e atividade, a nossa lição, ela traz uma dinâmica de perguntas e respostas, onde você pode separar a sua sala em 2 grupos, ou até mesmo 3 ou 4, não a quantidade exata. Eu trouxe um apito, mas a nossa lição, ela pede, no caso, se você não tiver um outro instrumento e tiver só o apito, leve 2, de acordo com a quantidade de grupos que você vai fazer. Mas a nossa lição pede para levar um sino, né? Só que eu não encontrei um sino. Então, o que foi que eu trouxe? Um apito. E aí você pode utilizar o instrumento que você tiver. E aí você vai fazer perguntas. E o grupo que souber primeiro a resposta, ele vai correr até onde está o apito ou até onde está o sino e vai fazer o quê? Fazer a zoada, apitar ou coisar o sino, para que entenda que aquele grupo vai ser o primeiro a responder. E aqui na nossa lição, ela tem falando as perguntas, mas você pode criar outras. Uma das perguntas que tem aqui é, na Bíblia, quem foi chamado para ser pai de uma grande nação? E aí eles vão correr, apitar, e aí responde. Se responder a pergunta certa, você vai anotando, para depois você dizer qual foi o grupo que mais acertou perguntas naquele dia. E a terceira dinâmica, eu trouxe para vocês, é uma venda, né? Seria uma venda. Era bom ter sido mais escuro, mas esse daqui tem 2. Vai ficar um pouquinho escuro também, mas você pode encontrar outro. Aonde você vai separar os 2 grupos, né? Já está separado. E aí você vai escolher uma pessoa e você vai vendar, né? Amarrar direitinho, de modo que ele não veja nada que está se passando. E você vai pegar uma Bíblia e vai esconder na sala. E a ordem que você vai dar para a equipe, ela vai dizer o quê? Quando ele estiver chegando, ele só pode dizer quente, morno ou frio. Quando estiver muito distante da Bíblia, ele está o quê? Está frio. Quando estiver um pouquinho mais perto, tá morno. E quando a pessoa que estiver vendada, estiver bem juntinho, tá o quê? Quente. De forma que ele tem que conseguir pegar a Bíblia. E aí você coloca um tempo para ver quem foi que conseguiu primeiro. E qual é a importância dessa dinâmica? É dizer que a palavra de Deus, ela precisa estar onde? Escondida no nosso coração. Que a gente possa todo dia estar guardando essa palavra no nosso coração. E meditar nela de dia e de noite. E aqui a conclusão da nossa lição diz assim: Deus é um ser pessoal, que se importa com a sua criação. Ele não é um Deus que deixa a criação de todo jeito, não. Ele está perto, está junto, quer ter intimidade, quer ter relacionamento, né, com a sua criação. Diferente do que muitos pensam, Deus não criou todas as coisas para seguir seu curso natural. Pelo contrário, o Senhor está cuidando de cada detalhe. A prova disso é o enviar do seu Filho amado para morrer em nosso lugar e nos prover a vida eterna.
Então você pode estar falando nesse momento do amor, do cuidado que Deus tem para com seus filhos, que enviou o seu único filho para que morresse, né? Por amor daqueles que estavam em perdição, né? Estavam perdidos no meio do pecado. Esse é o nosso Deus, é um Deus que se importa com a sua criação. Que Deus em Cristo permaneça abençoando a sua vida. Mas antes de você sair desse vídeo, não esquece de curtir. Deixe o seu comentário lá, o que você achou. Aproveite e encaminhe para um professor amigo seu, colega. Vá, encaminhe. E se você ainda não segue o nosso canal, aproveita e se inscreve, né? E começa a seguir. Sempre vai ter vídeos lá de todas as aulas da EBD. Então, não perde. Aproveita, tá certo? Que Deus continue abençoando a sua vida. E até a próxima aula, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Fiquem na paz. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.